Gente, tudo bom? Hoje nós vamos continuar aquela nossa aula sobre os mapas. Nós vamos corrigir as atividades da aula anterior, onde a gente viu como que os mapas surgiram, como eles evoluíram, e depois nós vamos fazer a aula de hoje que fala sobre as linhas imaginárias que aparecem no mapa. Nós vamos entender o que significam aquelas linhas verticais e as horizontais que aparecem tudo quanto é mapa. Vamos lá para a aula de hoje, então. Bom, criançada, as nossas atividades da aula passada, então, eram sobre a invenção dos mapas, lembram, né? A primeira estava pedindo, explique como que o ser humano fazia seus primeiros registros lá na pré-história. Bom, eu acho que todo mundo lembra, né? Eles eram feitos nas paredes das cavernas com desenhos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu tenho aqui a imagem ainda da aula passada, vejam. Então eles faziam, né, os registros nas paredes das cavernas e ainda não havia sido inventada a escrita, né? Eram registros rupestres, que a gente diz, pinturas rupestres, nas paredes das cavernas. Vamos voltar lá para ver a segunda questão, então. Por que o homem inventou a escrita? Bom, o homem inventou a escrita, então, para representar a sua fala. Lembram? Algumas coisas ele não conseguia representar através de desenhos. Então, o homem começou a inventar símbolos para representar determinadas coisas. Por exemplo, como que ele vai representar a palavra saudade com desenho? Difícil, né? Então, ele inventou símbolos, né, que representavam os sons da sua fala. E aí então surgiu o que a gente chama de escrita. E com o surgimento da escrita, nós deixamos a pré-história para trás e nós entramos na história propriamente dita. Não é? Pré-história é o período anterior à escrita. A partir de escrita, a gente não chama mais de pré-história, a gente chama de história. A terceira, quando o homem percebeu que não precisava mais ficar perambulando de um lugar para o outro à procura de comida, ele se fixou em cavernas ou em casas para formarem as primeiras vilas. A partir daí, ele inventou os mapas. Para quê? Olha aqui, pessoal. Então, ele inventou o mapa, né? Ele criou os mapas para representar os lugares em que ele vivia e os caminhos que ele percorria. Ou seja, o homem sentiu necessidade de marcar os lugares onde ele morava, os caminhos para onde ele passava. Vamos lá, tem mais uma aqui. Os primeiros mapas criados pelo homem lá na pré-história eram de que jeito? Bom, também uma pergunta simples, né? Eles eram feitos de argila e depois essa argila era cozida. Então aquela placa de argila ficava sólida, não é? Ficava como se fosse uma cerâmica. Nós temos até um exemplo aqui num slide. Vejam, o primeiro mapa que se tem notícia, né? Foi encontrado lá no Iraque, na antiga Babilônia, e ele era, segundo a nossa informação aqui, de argila cozida. Né? Foi feito, então, pelos povos da antiga Babilônia. Tá? Vamos seguir com a nossa atividade. E os primeiros mapas, tá? E os mapas atuais, como são? Bom, gente, eles são bem diferentes, né? Os mapas atuais são muito modernos, são cheios de detalhes e são feitos a partir de fotos tiradas por satélite. Então, o homem hoje ele tem a tecnologia para ir para o espaço e lá do espaço ele tira fotos com satélites. Essas fotos são muito precisas, né? São muito detalhadas da superfície terrestre. Então saem os mapas feitos a partir dessas fotografias tiradas do espaço. Então acabam sendo mapas muito, muito detalhados, não é? Vamos lá, a última questão. E o que é o planisfério? Por que ele tem nome? Bom, gente, o nome já diz tudo, não é? O planisfério é a representação plana, vem de planisfério, planisfério vem de plana, do globo terrestre. Ou seja, é como se eu pegasse o globo e planificasse e abrisse esse globo, né? E o planisfério nos ajuda porque conseguimos ver toda a superfície terrestre ao mesmo tempo, o que não acontece com o globo, né?
Vejam aqui, enquanto no planisfério nós vemos todos os continentes e oceanos da Terra ao mesmo tempo, quando a gente pega o globo, isso não acontece. Não é? Para eu ver todas as terras do globo, eu tenho que ir girando esse globo. Nessa posição aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, aparece apenas parte da América do Sul, o Oceano Atlântico, a África e a Europa. O restante do mundo não aparece. Para eu ver o restante do mundo, eu tenho que ir girando o mapa. À medida que eu giro, eles vão aparecendo, não é? Então, repetindo, o planisfério nos ajuda, porque com ele nós conseguimos enxergar toda a superfície terrestre ao mesmo tempo. Tá bom? Então, criançada, nós vamos ver hoje sobre as linhas imaginárias que existem nos mapas, né? Então, quando a gente olha o mapa, nós vemos várias linhas que na vida real, claro que elas não existem, né? Elas foram criadas pelo homem para facilitar a nossa localização dentro de um mapa. São linhas deitadas, ou seja, na horizontal, e são linhas de pé, que vão de um polo ao outro, né? São linhas verticais. Vamos ver o que elas significam então. Bom, quando nós observamos o globo terrestre ou um mapa, nós percebemos então a presença dessas linhas verticais e horizontais. Elas são chamadas, pessoal, de meridianos e de paralelos. Vamos ver a diferença entre uma e outra. Os meridianos são as linhas verticais, são aquelas que saem do Polo Norte e vão até o Polo Sul. Vejam. Já os paralelos são as linhas deitadas, são as linhas horizontais, certo? Que vão cortando a Terra ao meio em faixas, certo? Então, repetindo, meridianos são as linhas verticais, em pé, e paralelos são as linhas horizontais, ou seja, deitadas. Vamos lá. Os paralelos e meridianos, eles são medidos em graus, certo? Então, a palavra grau é que a gente usa para medir um paralelo ou um meridiano. O paralelo central, quer dizer, aquela linha deitada, aquela linha horizontal que corta a Terra no meio, é a chamada linha do Equador. Vejam ela aqui. Então, a linha mais central, que corta a esfera terrestre em dois hemisférios, em duas metades, metade norte e metade sul, ou seja, a metade que fica ao norte do Equador, a metade que fica ao sul do Equador. São dois hemisférios, tá? Hemisfério norte, acima do Equador, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E muitos outros paralelos podem ser traçados a partir dessa linha do Equador, tanto para cima, para o norte, como para baixo, para o sul. Essas distâncias em graus, nesses paralelos em relação à linha do Equador, a gente chama de latitude. Não é altitude, é latitude, certo? Então, por exemplo, uma coisa, um lugar que está localizado nesse paralelo que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele está a tantos graus de distância da linha do Equador. É assim que a gente fala. Assim como a gente fala, olha aqui, que o Polo Norte está a 90 graus da linha do Equador. O Equador, então, seria o paralelo, seria a linha imaginária de grau zero, certo? Então, as distâncias a partir do Equador, tanto para o sul como para o norte, se chamam latitudes. Né? Ao sul do Equador, as distâncias são chamadas de latitude sul. Ao norte, latitudes norte. Tá certo, então? Então, do Equador, a gente parte com paralelos tanto para o norte como para o sul. E nós podemos traçar quantos paralelos nós quisermos. Bom, olha aqui então, a linha do Equador, portanto, resumindo, né? Ela divide a Terra em dois hemisférios, em duas metades da esfera, metade norte e metade sul. Ou seja, hemisfério norte, do Equador para o norte, hemisfério sul, do Equador para o sul. Vejam aqui em vermelho traçada a linha do Equador. Vocês percebem que ela passa pelo Brasil, não é? O Brasil está aqui nessa parte da América do Sul, então um pedacinho do Brasil lá na região norte é cortado pela linha do Equador. Vamos lá. Além da linha do Equador, existem outros paralelos que têm nomes especiais. Ao norte do Equador, ou seja, para cima do mapa, né, do Equador para cima, nós temos o Trópico de Câncer,
E o círculo polar ártico. São outros dois paralelos que a gente precisa guardar o nome. E ao sul do Equador, ou seja, do Equador para baixo no mapa, nós temos outro trópico, só que agora é o Trópico de Capricórnio, e outro círculo polar, só que agora é o círculo polar antártico, que passa pela Antártida. Vamos ver. Então, olha aqui, o Equador corta a Terra ao meio, em metade norte e metade sul. Ele é o paralelo de grau zero. Então, ao norte do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, olha ele de amarelo aqui. E nós temos o Círculo Polar Ártico, que passa lá pelo Polo Ártico, pelo Polo Norte. E ao sul do Equador, o Trópico de Capricórnio, olha ele aqui em amarelo, ele passa aqui por São Paulo, e o Círculo Polar Antártico, que passa aqui pelo Polo Sul, né, pela Antártida. Certo, então? Vamos lá. Agora vamos ver os meridianos, as linhas de pé, as linhas verticais. O principal meridiano é aquele mais central também. E o nome dele é meridiano de Greenwich, uma palavra inglesa. Tá? Ele tem esse nome porque ele passa por um bairro de Londres, capital da Inglaterra, chamado bairro de Greenwich, onde fica um observatório, né, astronômico muito importante. E esse meridiano de Greenwich também divide a Terra em duas metades, dois hemisférios. Só que ele divide a Terra em hemisfério oriental, que é o que está a leste, à direita do mapa. Esse leste, esse hemisfério oriental também é chamado de Oriente. E hemisfério ocidental, aquela metade que está a oeste ou à esquerda do mapa, né, que a gente também chama de Ocidente. Certo? Então, Oriente, hemisfério oriental, ele fica à direita do meridiano de Greenwich. E o Ocidente, né, o hemisfério ocidental, ele fica à esquerda do meridiano de Greenwich. Vamos ver. Olha aqui o meridiano de Greenwich. É o meridiano zero também, só que agora é no sentido norte e sul, né, vai do Polo Norte até o Polo Sul. O Equador era deitado, lembram? Era na horizontal. Ele cortava a Terra no meio também, só que no sentido horizontal. O meridiano de Greenwich corta a Terra ao meio, mas no sentido vertical. Então, forma aqui também duas metades, dois hemisférios. Hemisfério ocidental, ocidente, à esquerda. Hemisfério oriental ou oriente, à direita. Tudo bem? Vamos lá. Então, a partir do meridiano de Greenwich, muitos outros também podem ser traçados, tanto a leste como a oeste. Então, vejam, o meridiano de Greenwich eu posso traçar vários outros também, tanto para a direita como para a esquerda. Então, o meridiano de Greenwich é o meridiano, né? O antimeridiano de Greenwich, ele mede 180 graus. Tá? Ele dá uma volta, meia volta na esfera, então. A distância de um meridiano em relação ao meridiano de Greenwich também é medido em graus. Né? Lembram lá no Equador? E agora, essa distância do meridiano de Greenwich, ela vai receber o nome de longitude. Né? A distância em relação ao Equador era latitude. Agora, a distância em relação ao meridiano de Greenwich é longitude. Então, vejam aqui de novo na ilustração, meridiano de Greenwich. Quanto mais eu avanço para leste, mais a longitude aumenta. Quanto mais eu avanço para oeste, mais a longitude aumenta também. Certo? Então, a distância em relação a Greenwich se chama longitude. Longitude oeste para a esquerda, longitude leste para a direita. Então, vejam aqui, resumindo, a distância em graus dos meridianos em relação a Greenwich é a longitude. E em relação ao Equador é a latitude. Olha aqui no desenhinho. Então, as linhas de pé, né, as linhas verticais, elas estão distanciadas de quem? Do meridiano de Greenwich. Então, elas estão a tal longitude de Greenwich. As linhas deitadas, ou seja, as horizontais, os paralelos, elas vão distanciando de quem? Do Equador.
né? Tanto para cima, para o norte, como para baixo, para o sul. Então, elas vão mudando o quê? A latitude, certo? Então, latitude é a distância de um paralelo em relação ao Equador. A longitude é a distância de um meridiano em relação ao meridiano de Greenwich, certo? São nomes que vocês não vão usar tanto agora, latitude e longitude, mas que já é bom ir guardando para o ano que vem. Lá no 6º ano vocês vão ver isso daqui com mais detalhes. Vamos seguir aqui então. Então, os paralelos e os meridianos, ou seja, as linhas deitadas no mapa e as linhas em pé, foram criadas pelo homem para facilitar a localização de um ponto específico da superfície do nosso planeta. Esses pontos são chamados de coordenadas geográficas, né? Quando a gente combina a localização de um paralelo que se encontra com um meridiano. Então, a localização é feita coordenando o paralelo com o meridiano, ou seja, no ponto que os dois se encontram. Vamos ver um exemplo disso daí. Vejam aqui esse mapa. Ele tem vários paralelos, vocês estão vendo várias linhas deitadas. Ele tem vários meridianos, vocês estão vendo os vários meridianos em pé, né? Vejam esse ponto, eu marquei vários pontos nesse mapa e eu destaquei esse ponto A. Vejam, esse ponto A está justamente no encontro deste paralelo 40 graus. Olha o 40 aqui, está dizendo que ele mede 40 graus, que ele está 40 graus longe do Equador, né? Aonde? Ao sul ou ao norte? Olha o Equador aqui, ao sul, né? Vejam, o ponto A está 40 graus ao sul do Equador. Aonde eu estou vendo esse 40? Aqui no cantinho. Geralmente é marcado aqui no cantinho do mapa. E esse mesmo ponto está em qual meridiano em relação a Greenwich? Olha Greenwich aqui da minha vareta. Ele está nesse primeiro meridiano, né, que eu estou vendo aqui a informação, que ele mede 20 graus. Tá? Então, ele está longe 20 graus em relação ao meridiano de Greenwich. 20 graus à esquerda ou à direita? À esquerda. Como a gente chama a esquerda do mapa mesmo? A gente chama de oeste. Então, ele está 20 graus a oeste de Greenwich. Vejam, Greenwich está aqui. O ponto A está aqui. Eu estou vendo que esse paralelo aqui mede 20 graus aqui em cima. Então, eu digo que esse ponto A está 20 graus à esquerda de Greenwich. Como a esquerda a gente chama de oeste no mapa, ele está 20 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Agora, ele também está a quantos graus do Equador? Olha a linha do Equador aqui. Ele está a 40 graus longe do Equador. 40 graus ao norte ou ao sul? Ao sul, não é? Então, ele também está 40 graus ao sul do Equador. Então, eu já achei a coordenada desse ponto A. Vamos ver qual vai ser essa coordenada. Então, o ponto A, naquele mapa que eu mostrei, está exatamente no paralelo 40 graus ao sul da linha do Equador. Ou seja, a latitude dele é uma latitude sul, porque ele está para baixo do Equador. E ele se encontra com o meridiano 20 graus a oeste, à esquerda de Greenwich. Então, a longitude dele é 20 graus oeste de Greenwich. Portanto, qual é a localização, então, daquele ponto A? É 40 graus de latitude sul do Equador e 20 graus de longitude oeste do meridiano de Greenwich. Certo? Então, não pode esquecer, a latitude é em relação ao Equador. Então, ela pode ser para o norte ou para o sul. Nesse caso que eu mostrei, é para o sul. E a longitude é a distância do meridiano de Greenwich. Ela pode ser para a esquerda ou para a direita. Nesse caso aqui, é uma distância à esquerda. Então, é uma distância a oeste. Tá certo? Vamos lá. O território do Brasil aparece no mapa cortado por duas linhas imaginárias importantes. O Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio também. Vejam, olha a linha do Equador cortando aqui o norte do Brasil. Ela pega os estados do Amapá,
do Pará, de Roraima e do Amazonas. E olha o Trópico de Capricórnio passando aqui mais ao sul do Brasil. Ele pega terras de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Tá? Então tem duas linhas imaginárias importantes que cortam o Brasil. A linha do Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. Isso também é importante vocês saberem. Certo? Pensar das nossas atividades de hoje, então, sobre as linhas imaginárias. Então, a primeira, escreva como se chama. Como se chamam as linhas horizontais que nós vemos no mapa, ou seja, aquelas deitadas? B. E as linhas verticais, ou seja, aquelas em pé? Qual é o nome das deitadas na letra A e das em pé na letra B? Fácil, né? Quem prestou atenção no vídeo, acho que nem vai precisar voltar para ver. Número 2. A linha do Equador, aquela mais central que existe, deitada, né? Aquele paralelo mais central, divide o planeta Terra de que jeito? Explique e desenhe. Então, eu quero também um desenho mostrando a linha do Equador, dividindo a Terra do jeito que ela divide. 3. E como que é a divisão feita pelo meridiano de Greenwich? Explique e desenhe também. Então, vocês vão explicar de que jeito que o meridiano de Greenwich divide o mundo e desenhar essa divisão que ele faz. Número 4. Juntas, as linhas deitadas e as linhas em pé nos mapas servem para quê? Para que o homem criou essas linhas imaginárias horizontais e verticais no mapa? Para facilitar o quê? 5. A distância em graus de um ponto da Terra em relação à linha do Equador recebe qual nome? Como se chama aquele ponto que fica tantos graus ao norte do Equador ou ao sul do Equador? Ele está em o que em relação ao Equador? E 6. Longitude é o nome que recebe um ponto da Terra em relação a qual linha imaginária? Um ponto que está em tal longitude, ele está a tantos graus à distância de quem? De qual linha imaginária? Tá certo então? E, gente, viram só? Não é à toa que existe aquele monte de linhas nos mapas e nos globos que a gente olha, não é? Elas têm um porquê, elas têm um significado. Então, aquelas linhas verticais e horizontais, né, aquelas linhas imaginárias, servem para a gente melhor se localizar no mundo, melhor localizar um determinado ponto. Certo? Façam então as atividades, na próxima aula nós fazemos a correção. Capricho no caderno, hein? Até mais então.